profissional de supply chain ele fica entre a cruz e a espada. O CFO de um lado, querendo que você reduza o estoque, e a assistência do outro, querendo que você tenha alta disponibilidade. Então a gente vai falar um pouco disso, que é o dilema, né, do nosso dia a dia. E eu sempre falei o seguinte, eu prefiro apanhar do CFO e atender a enfermagem, os médicos, para não deixar faltar. Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast Hospitalar 2025. Esse podcast ele foi pensado para te ajudar a se preparar e se programar também para as principais novidades que vão acontecer nos congressos da Feira Hospitalar, que esse ano acontece entre os dias 20 e 23 de maio aqui em São Paulo. Essa nova temporada tá cheia de novidades, porque além dos 5 congressos próprios, a Hospitalar está ganhando 3 novos congressos. Então, é uma edição cheia de novidades, cheia de programação e conteúdo para você se atualizar. Eu sou Ana Domingues, eu sou coordenadora de conteúdo da Informa Markets e também do portal Saúde Business. Estou aqui para conduzir a conversa com esses especialistas que vão te ajudar a entender o que está chegando nos congressos dessa edição e também falar um pouquinho ali sobre os desafios do setor de saúde, que é um setor que está em constante transformação e crescimento. É muito válido a gente conversar aqui, até para você já se preparar para tudo que a gente está se programando para apresentar na Feira Hospitalar. Hoje, o nosso foco é uma das grandes novidades de 2025, que é esse novo congresso, que é o Congresso de Supply Chain. E hoje a gente recebe aqui o Anderson Cremasco, que eu vou ler aqui porque o currículo dele é grande. Ele é executivo de saúde e doutorando em administração, e também já foi diretor de logística, infraestrutura e facilities de hospitais como o Sírio-Libanês e o São Camilo, São Paulo. Anderson, muito obrigado pela sua presença. Ana, obrigado. Eu agradeço o convite da Informa Markets para estar aqui falando um pouco, né, do nosso congresso de supply chain. Queria falar inicialmente que o congresso, eu sou um dos curadores, a Leonisa Obrusnik, que é ex-diretora também da cadeia de suprimentos do Oswaldo Cruz, e a Ana Paula Mello, que é gerente, né, de suprimentos da BP. Então, nós três estamos fazendo a curadoria desse primeiro congresso supply chain. Bacana. Então, vamos falar um pouquinho, né? Então, está estreando esse congresso de supply chain dentro da Hospitalar, vai trazer um olhar aprofundado sobre as inovações, né, que estão transformando a logística e a gestão de suprimentos hospitalares. E, olhando essa programação, eu observei que tem um foco forte, né, em automação, inteligência artificial, novas tecnologias aplicadas à área de compras, e sabendo, né, que a inovação ela já está acontecendo em toda a sociedade e ainda, né, tem muitos desafios nessa implementação e na regulação dessas tecnologias. Queria saber de você, o que a gente pode esperar para o futuro da digitalização do supply chain hospitalar e como que isso vai se refletir na grade desse novo congresso? Ótima pergunta. A área de supply chain dentro do hospital, ela vem tomando uma proporção muito grande. A gente teve um divisor de águas, que foi a pandemia, né, onde a área de supply chain teve que atuar muito fortemente, né, para buscar novos fornecedores e deixar os hospitais abastecidos para enfrentar aquela grande crise. O que a gente está vendo agora é uma nova era do impacto, né, da inteligência artificial. A inteligência artificial está sendo falada em vários setores, e a área de supply chain a gente não poderia deixar de falar do nosso evento. A gente tem algumas palestras, né, do Léo, da PG, que é uma empresa que está bem à frente na área de procura. A gente sabe hoje que os hospitais eles não estão com uma maturidade tão grande nessa área de supply chain como outros segmentos, né? Então a gente quer trazer também experiência de outros segmentos, e a inteligência artificial a gente quer trazer alguns cases, né? Por exemplo, tem casos de follow-up, né? Tem muitos hospitais que têm compradores ou assistentes que ficam ligando para os fornecedores para saber se vai entregar tal produto ou não. Isso hoje dá para fazer por inteligência artificial, chatbot, até o atendimento dos clientes internos do hospital, que muita gente fica ligando, meu pedido, como é que tá? E como é que tá a minha cotação? Como é que tá aquela compra? Isso não precisaria de ter um ser humano ali, né? A tendência é que a gente diminua essa interação humana e deixe o ser humano realmente para aquilo que é necessário, as interações, as negociações. Então a gente vai estar falando muito sobre isso no nosso evento.
Bacana, né? Então, você já mencionou aí algumas dessas inovações que estão em curso, vão trazer aí alguns cases, né? É, a gente percebe que um dos grandes desafios aí da gestão hospitalar é continuar sendo esse equilíbrio, né, entre o estoque crítico, custo, disponibilidades de insumos, né? Então, eu queria entender aí como que essa aplicação de novas tecnologias, como a inteligência artificial, que você comentou, né, consegue ajudar de fato os hospitais a reduzirem esses desperdícios, aumentando a eficiência, né, a previsibilidade no abastecimento. E o que que a gente vai conseguir absorver mais sobre esse tópico durante o congresso? Você tocou em pontos muito importantes que qualquer profissional de supply chain hoje tem que estar atento, né. No nosso evento, a gente vai falar de um case, por exemplo, da GTplan, que é uma empresa que ela é focada em planejamento de demanda. Quando a gente fala hoje, em planejamento de demanda, né, então seria basicamente o que o hospital precisa comprar e quando precisa chegar. Isso dependendo, e eu sempre falo que a gestão do planejamento de demanda é o cérebro do supply chain. Se a gente programa errado, se não sabe o que vai comprar, pode dar uma ruptura, que é pesadelo de todo profissional, né, de você precisar de um item, aquele item não está ali. Eh, um grande problema que a gente tem hoje, né, no hospital é a previsibilidade. Eu brinco sempre que a gente deveria, do supply chain, sentar com o médico do pronto-socorro no início do mês e falar: doutor, quantos pacientes vão entrar infartados no pronto-socorro esse mês? Para a gente conseguir comprar os anticoagulantes e tudo isso, como é na indústria, né? No S&OP, você senta com a parte de vendas e a parte de supply. Quantos carros a gente vai vender o mês que vem? E você programa, só que no hospital isso não existe, né? A gente tem que olhar muito os dados passados. E eu acho que a inteligência artificial, voltando a falar nela, que vai ser um tema recorrente nosso aqui, vai nos ajudar ao que a gente fala há muito tempo, mas não conseguiu desenvolver, que é a predição. Então, assim, como que a gente vai prever uma demanda futura, olhando aquilo que o hospital está atendendo, né? Então, conforme o meu agendamento de exames, o meu agendamento cirúrgico, aquilo não poderia fazer parte de um S&OP ali do hospital para a gente fazer uma previsão de demanda mais assertiva, né? E eu sempre, nos hospitais que eu passei, eu sempre brinco que, assim, o profissional de supply chain, ele fica entre a cruz e a espada. O CFO de um lado, querendo que você reduza o estoque, e a assistência do outro, querendo que você tenha alta disponibilidade. Então a gente vai falar um pouco disso, que é o dilema, né, do nosso dia a dia. E eu sempre falei o seguinte: eu prefiro apanhar do CFO e atender a enfermagem, os médicos, para não deixar faltar. Então hoje, o sistema de saúde como um todo, ele está andando muito apertado. A gente tem visto problemas de ciclo de receita, glosas. Aumentar as receitas estão cada vez mais difíceis, então a ideia é a gente ter que reduzir custo. E quando a gente reduz custo, esse resultado vai direto para o EBITDA, né. Então, no nosso evento, a gente vai falar um pouco disso, tem alguns cases interessantes. De automação, tem um case do Oswaldo Cruz, de um robô ROA da BD, que ele vai falar de automação realmente, aí de novo redução de headcount, redução de pessoas, né. Então tá bem legal a programação. Bacana. Eu já percebi que, assim, os cases são, assim, um pano de fundo muito interessante para essa grade, mas eu queria entender nesses bastidores, né, qual que foi esse desafio para encontrar esses cases, como que foi feita essa escolha, né, e como que é a visão prática, né, dos outros players lidarem com esses desafios, podem ajudar esses participantes do congresso a aplicar no seu dia a dia? Sim, o nosso congresso, e eu acho que é isso uma característica até dos congressos da Informa Markets, que, eu sempre falo o seguinte: a gente, quando está recebendo alguém no evento, a gente precisa entender qual é o impacto que vai causar aquelas informações realmente no hospital que ele está, na empresa que ele está. Quando ele voltar lá na segunda-feira para o dia a dia, o quanto ele consegue aplicar. Então, os cases, eles são muito interessantes para você entender como um hospital resolveu um problema que talvez você está tendo no seu. E aí não precisa inventar a roda, né? Os problemas são comuns aos hospitais e as soluções precisam ser divididas e melhoradas, né? Quando a gente montou a grade desse evento, do nosso congresso, eu, a Leonisa e a Ana, a gente primeiro dividiu em 4 grandes temas, que são gestão de demanda,
gestão de estoques, gestão de compras e gestão de farmácia. Se você pegar os profissionais de supply chain hoje, você consegue encaixá-los basicamente nessas 4 categorias. E a programação ela está atendendo a todas esses 4 pilares, né? Eh, e a ideia foi conversar, assim, de trazer grandes redes, trazer fornecedores e trazer soluções para que nesse dia a gente tenha um debate intenso e consiga melhorar, né, o profissional no sentido de ter um network qualificado, ter um benchmark, para depois ele conseguir evoluir e melhorar a gestão do supply chain no seu hospital. Anderson, vou sair um pouquinho aqui do roteiro, mas você comentou sobre uma coisa que eu achei muito interessante, sobre esse desafio de atender o CFO e atender a linha de frente ali, os enfermeiros e os médicos, né? Qual que é esse equilíbrio, né? Me fala um pouco mais sobre esse desafio, né, dessa área tão importante para o setor hospitalar. Como que fecha essa conta para atender a parte da gestão do hospital sem deixar com que os médicos e os enfermeiros fiquem ali desassistidos? Hoje, o hospital, assim, quando a gente tem um hospital de excelência, um hospital que tem selos de acreditação, quando você tem a JCI, por exemplo, tem um capítulo dedicado a essa gestão de estoques, como que o hospital faz isso. Eu já passei por algumas implantações de JCI, de ONA, Quemento, e o grande desafio é assim, quando eu sempre brinco, quando você, né, entrar no estoque ou entrar para o supermercado, na verdade você não está vendo produto, você está vendo dinheiro ali na prateleira. O hospital é a mesma coisa. Então, tem hospitais que chegam a ter 100 milhões de estoque para fazer o giro, que a gente chama, né. Tem um indicador que é clássico, que é o período médio de estocagem. Então, assim, quantos dias de estoque você tem dentro do hospital? Se eu uso 30 agulhas por mês, se eu tiver 30 unidades, eu tenho um mês de estoque. Meu PME é um mês. Os hospitais, geralmente, assim, com grande eficiência, eles conseguem chegar em 20 dias de estoque. Olha, já vi alguns casos de 15, mas a gente já começa a ficar muito, muito apertado. 15 para hospitais menores e mais especializados. Por que isso? Tem uma questão que a gente chama de SKUs, né, que são a quantidade de itens que a gente gerencia. Materiais, a gente pode chegar a 3, 4 mil itens. Medicamentos, 1.200 itens. Então, você imagina você ter isso e a demanda que você tem no dia a dia, você não sabe se você vai usar mais ou menos. Então, é uma logística, é uma gestão muito complexa. Ah, eu acho que em todas as instituições que eu passei, a gente tinha um critério que tinha um privilégio em relação a ter abastecimento e atender realmente assistência. E depois a gente negociava com o CFO. Pô, você está com. Nossa meta IPME está 30 dias, você está com 35. Vamos fazer um plano de ação para reduzir, mas a gente não pode reduzir e ter uma falta, que aí isso complica o dia a dia. Na pandemia foi um caso clássico aí, né? Tipo, você com estoque muito baixo, você Uhum. ia ter uma ruptura. Então, realmente, o que a gente tem evoluído é assim, como que a gente atende os dois lados. Porque, assim, ninguém vai pedir para você reduzir estoque, não, você vai ter que atender assistência, mas também vai ter que reduzir estoque. Então, é o nosso dia a dia de estar implementando, melhorando relação com os fornecedores, né, e tentando reduzir o tempo de compra, o lead time, para você ter menos dinheiro no estoque. Dá para perceber que desafios não faltam, né, no setor aí de supply chain. É evidente, né, que o setor hospitalar está passando por essa revolução, seja pela tecnologia, novas práticas de gestão, mudanças regulatórias, né? Mas eu queria entender, assim, na sua visão, né, como que você enxerga essas maiores transformações do setor, né? O que que ela deve enfrentar aí nos próximos 5 anos e como que a programação do Congresso vai trazer também essa parte da gente ver também o futuro, né? Existem muitos desafios presentes, mas a gente também tem que estar sempre de olho lá na frente. Então, queria entender um pouquinho como que a programação vai trazer essa visão também para os nossos Legal, Ana. congressistas. Uma palestra que a gente terá na programação é do Alex Leite, da Live University. Ele vai falar como que o profissional de supply chain tem que se portar nos próximos 5 anos
mediante todas as transformações do mercado. Então, acho que é muito importante entender, né, como o profissional ele precisa saber de Excel ou ele precisa saber de inteligência artificial? Qual que é o soft skill que ele precisa ter? Então, a gente vai falar um pouco disso. O evento ele foi montado tentando pegar várias áreas, várias facetas ali. E eu vejo que o futuro, sim, a gente tem algumas coisas, né, que já estão apontando. Acho que o uso intensivo, a gente tem um uso intensivo de mão de obra, que eu acho que a tecnologia, como a gente já falou, ela vai dar uma qualificação melhor para o profissional que tiver em compras ter um trabalho realmente que agregue valor. Então, assim, não adianta você ser um profissional de compras e não estar antenado nas todas as mudanças que estão vindo, ChatGPT, Gemini, tudo isso hoje está fazendo parte do dia a dia, Copilot. Então, aumentar a produtividade, né? Porque tem coisas que você consegue fazer hoje muito mais rápido do que você fazia anteriormente. E outra coisa, Ana, que eu vejo que a gente peca muito na área hospitalar é a forma da gente se relacionar com os fornecedores. Muitas vezes os fornecedores eles são encarados como inimigos, né, na relação. Então, assim, ninguém quer atendê-lo. Quando vai ter uma reunião com o fornecedor, é para falar de problema, é para pedir um desconto, é para falar do financeiro. A gente precisa começar assim, vamos premiar os nossos melhores fornecedores. Já tem case, já tem exemplos de grandes redes que já fazem isso. Eu mesmo já implementei um programa desse e o resultado é excepcional. Quando você fala para o seu fornecedor para onde que o hospital quer ir, qual é o planejamento e pede ajuda, olha, vamos supor que o hospital queira ir para uma área, implementar ações ESG. É impressionante como voltam de ações, de coisas, querem implementar. E eu sempre falo o seguinte: às vezes o fornecedor está batendo na sua porta, trazendo uma inovação, você não atende, que é aquela figurinha, né, que vem alguém com a roda, você está com um quadrado, você não tem tempo, né, mas a pessoa está te trazendo uma solução e ele vai no concorrente e leva essa solução para o concorrente. E aí, pô, mas o hospital tal implementou tal coisa. Não, mas ele veio aqui, a gente acabou não ouvindo. Então, a cadeia de suprimentos ali, ela também faz parte da cadeia de evolução daquele hospital, da cadeia de competitividade, né? Então, no nosso evento, a gente vai estar abordando um pouco disso e eu acho que vai ser bem legal. A programação foi bem pensada. Eu acho que, por ser o primeiro, né, a nossa expectativa para o ano que vem é ser 2 dias. Esse primeiro ano a gente fará em um dia só, mas tem assunto aí para 2 dias. É um spoiler, né, pessoal? Dá para ver que a grade tá bem montadinha, tá bem imperdível. Essa novidade aí chegou com certeza para ficar no Hospitalar. Nosso episódio está chegando ao fim, mas eu quero lembrar para vocês, né, refrisar que a Hospitalar está chegando. A gente ainda tem vagas disponíveis para esse congresso de Supply Chain Hospitalar, que vai acontecer no dia 21 de maio, durante a feira, e vai ser um dia inteiro com conteúdo inédito, atualizado, focado em ajudar esses profissionais, né, da área nesses desafios diários do segmento. Todas as informações sobre inscrições, data, como chegar, você encontra no site da Hospitalar, www.hospitalar.com. Link vai estar aqui na descrição do episódio. E também vou convidar todos vocês a seguir a Hospitalar nas redes sociais e acompanhar todas as nossas novidades. Anderson, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Ana. Estendo o convite a todos os profissionais de supply chain. Gostaria de tê-los lá com a gente para esse dia, tomar um café, aproveitar o network, que é uma coisa muito importante, e aquilo que eu comentei, né? A gente quer que todos saiam desse evento com ideias, com melhorias e que levem para o hospital para a gente fazer um supply chain da área hospitalar melhor a cada dia. Maravilha. Então, lembrando, Feira Hospitalar, a maior feira do setor de saúde da América Latina, acontece em maio, aqui em São Paulo. Não esquece de acessar o site, conferir todas as informações e fazer a sua inscrição. Até a próxima!